Neste momento, teremos a palestra sobre o tema Desafios do Líder no Contexto Atual, proferida pelo presidente executivo da Fundação Dom Cabral, senhor Antônio Batista da Silva Júnior. Autor de diversos artigos para congressos e do livro A Empresa em Rede, desenvolvendo competências organizacionais, Antônio Batista é doutor em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em Business Policy pelo INSEAD, França, graduado em Administração pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Na Fundação Dom Cabral, já atuou como diretor executivo de programas customizados, professor de estratégia competitiva e alianças estratégicas e em projetos de desenvolvimento organizacional, como coordenador das parcerias empresariais e como diretor do processo Pessoas e Desenvolvimento. Atualmente, ocupa o cargo de presidente executivo da Fundação. Por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, queria cumprimentar meu grande amigo Sérgio Frade, a quem, através dele, cumprimento a todos aqui presentes e dizer da minha imensa alegria e satisfação de estar aqui participando do encontro com a DCE. Na verdade, não é a primeira vez que eu tenho essa oportunidade, esse privilégio de estar aqui. A convite do Sérgio Cavalieri, talvez, não vou me lembrar, mas talvez há mais de 15 anos atrás, eu tive a oportunidade de encontrar com um grupo, o Guido há de se lembrar, talvez, no Retiro São José, numa casa atrás da PUC, e parabenizo pelo crescimento, né, pela potência que a DCE se tornou e pela importância que ela tem no desenvolvimento e a mensagem que ela traz. Era uma casa pequena, com um grupo pequeno, e agora é uma sala que não cabe, né, de mais de pessoas. Parabéns por todo o trabalho. É uma satisfação muito grande estar aqui e representando a minha instituição, Fundação Dom Cabral. Uma instituição que eu estou nela há 27 anos, já é toda a minha carreira, né, já é uma vida, toda a minha carreira foi desenvolvida lá, que eu tenho muito orgulho de pertencer, que tem valores muito próximos à DCE, valores éticos, valores de utilidade, né, tendo a sociedade como o coração da sua atividade. E tenho também o privilégio de ter sido convidado para assumir a presidência da Fundação Dom Cabral a partir de janeiro desse ano. Um convite feito pelo Conselho, pelo professor Emerson, nosso fundador, e em substituição ao Wagner Veloso, vocês devem muito bem conhecê-lo. Essa minha nomeação, ela veio esse convite veio no esteio de uma reflexão estratégica, pensando a organização para frente, para os próximos anos. Coincidentemente, a Fundação celebra 40 anos agora, em 2016, e é uma data cheia, né, uma data que nos força a olhar para trás, olhar para o que construímos e olhar para frente, para o novo projeto, o que a gente precisa fazer. Graças a Deus conseguimos construir uma imagem muito boa, né, no mercado do desenvolvimento executivo, do desenvolvimento corporativo, em Minas e no Brasil. E os desafios se impõem, né, até frente ao contexto que a gente está vivendo, os desafios se impõem de muita seriedade, com muito otimismo e esperança. E eu queria compartilhar aqui com vocês um par de ideias que foi originário dessa reflexão estratégica, que nos faz refletir e traçar as ações da instituição para o futuro. Eu gostaria de começar assim, com uma frase, né? A gente normalmente pinta a realidade com cores fortes, né? Eu queria dizer que a gente está vendo o mundo de pernas para o ar, né? O mundo não será como era antigamente, né? Não é mais como era antigamente. Imensas transformações estão acontecendo no Brasil e no mundo, né? Que o homem foi muito feliz, né? Enquanto um processo civilizatório. O homem conseguiu dominar, aparentemente, a natureza interna e a natureza externa através da tecnologia.
Mas, enfim, colocar o homem na lua, trazer serviços, produtos, dominar a natureza, de certa forma, mas ainda se mostra muito intolerante a diálogos, muito pouco aberto ao diferente, e a gente tem visto aí conflitos ideológicos, frutos disso, conflitos étnicos, no Brasil e no mundo, né? Emergência de lideranças do tipo do Trump, né? Para dar um exemplo do mundo, uma tecnologia que vai fazer negócios erodirem, negócios aparecerem, emergirem numa velocidade muito grande. Enfim, uma transformação dos organismos internacionais que não representam mais a ninguém, a nenhum país, que precisa de uma reforma. O terrorismo, né? São todos fenômenos do mundo contemporâneo. No Brasil, isso não é diferente. O Brasil é um país muito interessante, um país que vive um paradoxo, o paradoxo do crescimento e da riqueza, da desigualdade, né? Nunca um país, nunca diria, mas um país no século XX, uma das maiores taxas de crescimento, estamos entre as 10 maiores economias do mundo, mas ao mesmo tempo com uma desigualdade entre o andar de cima e o andar de baixo, que é o desafio da nossa geração, de aproximar esses dois segmentos e forjar uma classe média grande. Nenhum país cresce sem uma classe média grande, consumidora, atuante, participando politicamente. O Brasil é um país que tem prós e contras, né? Nós temos um baixo nível de inovação, um baixo nível de abertura para o mundo exterior, não temos temos raríssimas marcas globais, um setor público que não entrega o seu serviço básico de transporte, mobilidade, saúde, segurança, educação. Mas, por outro lado, nós temos um setor político, as instituições funcionando, né, denunciando, prendendo, investigando. Nós temos uma classe média emergente, ávida por consumo. Nós temos instituições, então, fortes, uma economia diversificada, garantia de direitos políticos e civis, diferente de outras economias emergentes como a nossa. Então, assim, para resumir, nós somos uma economia com uma super demanda e com uma oferta ineficiente, né? Um encontro entre uma alta demanda e uma oferta ineficiente, uma infraestrutura ainda precária. Nós vivemos o que eu diria assim, uma democracia imperfeita, né? A democracia é uma democracia, mas países que sofrem do problema de democracia imperfeita, países que têm uma democracia imperfeita, sofrem de problemas de governança, corrupção, baixa transparência, baixo nível de participação política. Isso traz um dilema para a sociedade contemporânea, que é o que a gente está enfrentando, que é a crise de confiança. Uma grande crise de confiança que decorre de uma crise de liderança. Para vocês terem uma ideia, eu tive acesso a uma pesquisa recente no Brasil. A instituição que é mais acreditada, que tem mais credibilidade junto à população, é o Exército. Nada contra o nosso glorioso Exército, mas não era para ser assim, né? A menos acreditada são os políticos, a instituição, né? O segmento. E, em segundo lugar, menos acreditado, são os homens de negócio, né? Os executivos. Não era para ser assim, né? Um país precisa de uma... O Brasil, né? O Brasil está lá na bandeira ordem e progresso, o governo traz ordem, a livre iniciativa traz o progresso. E nós precisamos desses dois segmentos com um nível alto de acreditação, né? De credibilidade. E acho que isso é decorrência de uma crise de liderança que a gente enfrenta. Lideranças sociais, lideranças políticas, lideranças empresariais. E acho que o Brasil nunca precisou tanto de um empreendedor, né, de um líder empreendedor. Empreendedor é um sujeito que tem duas características. Ele tem uma vontade de fazer algo significativo e uma coragem de assumir riscos. Quando junta a coragem com a vontade, você tem empreendedor, nem todos são, né? Mas nunca o Brasil precisou tanto desses empreendedores sociais, políticos, empresariais, com uma nova ética, né? Com uma nova cara e com um jeito de atuar. Nós falamos muito isso na Fundação Dom Cabral, de líderes que sejam
menos escravos da performance e mais agentes do progresso. Que pensem para além do econômico e financeiro e pensem sistemicamente, de uma maneira integrada, amplamente, no progresso do país, das suas empresas e do país. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Quer dizer, nesse sentido, qual que é o papel das escolas de negócio e da educação? Falar de gente, né, falar do capital humano, que é um conceito de 50 anos, mais ou menos 50 anos, que o Gary Becker definiu no livro dele, Capital Humano, o livro chama Capital Humano, ele é um prêmio Nobel, é falar de educação, é falar de desenvolvimento. A educação, assim, eu considero a educação um processo revolucionário, né, porque só a educação salva. A educação transforma o indivíduo, a educação transforma as corporações. O sujeito é o que ele sabe, o que ele conhece. E do que ele sabe, ninguém mais toma conta dele. O processo de educação e aprendizagem é como tirar o gênio da garrafa. Né? Abre a garrafa, o gás sai, você não consegue colocar esse gás na garrafa de novo. Né? Ele é outro a partir disso. Educação é positivamente correlacionada com o PIB, isso todo mundo já sabe, com o crescimento do PIB, com o crescimento das receitas, com mobilidade social. E acho que a gente está no Brasil a caminho, né? Muito já foi feito, a caminho desse desenvolvimento em educação. Para vocês terem uma ideia, o Brasil colocou 100% das crianças na escola no final do século XX. Na década de 70, quando éramos um país de 90 milhões, quando eu comecei a frequentar, né, escola primária, o Brasil tinha 90 milhões e só 40% das crianças iam para a escola. Nós só conseguimos colocar 100% ou 98% das crianças na escola no final do século XX. A Argentina, para citar um país aqui perto, parecido com a gente, já tinha colocado 100% das crianças na escola no final do século XIX. Então, 100 anos depois, nós chegamos atrasados. Mas, pelo menos, a agenda mudou. A agenda hoje, que era a agenda que eu ouvia muito nos anos 80 e 90, que era uma agenda da quantidade, hoje a agenda é da qualidade. Melhorar o ensino, melhorar o ensino. Essa transformação de agenda ela é importante, né? Ela é necessária. Então, acho que agora a agenda é da qualidade. É uma agenda que se impõe. E nós não podemos esperar mais 100 anos para poder equiparar níveis, né, níveis de educação dos países do primeiro mundo. Mas no campo da educação executiva, por que as empresas precisam das escolas? Por que elas procuram as escolas? Elas procuram as escolas de negócio, procuram a Fundação Dom Cabral. Nós temos aí treinamos cerca de 35 mil executivos do Brasil e também do mundo, em média, por ano. Fazemos cerca de 300 programas customizados, 600 empresas de médio porte associadas ao programa PAEX, que tenho grandes amigos aqui que fiz ao longo do programa PAEX. Foram meus grandes mestres, né? Dr. Maurício, Dr. Guido, né? Marcos, foram grandes mestres para mim na minha carreira. As empresas procuram dois motivos básicos. O primeiro motivo é para melhorar seus resultados financeiros. E neste momento, a Fundação tem certamente cerca de 300 professores espalhados aí pelo Brasil, ajudando as empresas a melhorarem seus resultados financeiros. Só que o conceito de resultado ele vem mudando ao longo do tempo. O resultado financeiro foi o mantra dos anos 80 e 90. Michael Porter nos ensinou, né? Tão robusta será a estratégia de sua empresa, quanto maior for sua lucratividade frente ao concorrente. Né? Essa era a máxima do Michael Porter. Só que o conceito de resultado ele tem que se transformar de financeiro para sustentável, resultados sustentáveis. O que determina a performance da empresa não é somente mais o resultado financeiro, é o resultado sustentável. Agora, sustentabilidade é um conceito muito difícil, né, de definir, mas ele exprime um pouco, ele reflete um pouco a visão que nós temos do mundo. Né? O resultado hoje da empresa está muito ligado ao risco. Né?
O risco hoje mudou. Antigamente, quando eu comecei minha carreira ajudando as empresas a fazerem planejamento estratégico, era muito fácil fazer o planejamento estratégico. Você pegava o comportamento passado de uma determinada variável, faturamento, margem, market share, regredia uma reta e projetava esse faturamento no futuro. Num mundo disruptivo como que a gente está vivendo, que os negócios emergem ou destroem, né, destroem-se da noite para o dia, não é tão simples mais assim. Tem um conceito da reputação. Capital reputacional hoje é tão importante quanto capital produtivo, capital financeiro, né, máquinas e equipamentos. Capital reputacional, o respeito que a sua organização traz, né, carrega. O conceito de resiliência, né? Problemas vão acontecer, né? Problemas com produto, com serviço, com cliente vão acontecer. Qual a capacidade que a empresa tem de superar as crises, né? Que eventualmente você vai passar ao longo do... Essa pergunta pode ser feita agora às construtoras que estão passando por um momento trágico, né? Qual o capital reputacional que elas têm, qual a resiliência que elas têm para superar os problemas que elas estão vivendo, graves problemas. Essa capacidade de resiliência será possível para alavancar a empresa para o futuro? Essas são perguntas que ficam, né? Agora, por que o conceito de resultado financeiro está mudando? Porque a gente cansou de medir as empresas por EVA, por VPL, por EBITDA, por lucratividade. Não é assim, né? Porque novas ideias estão surgindo no mundo. Eu queria propor aqui assim, 4 desenvolvimentos que eu vejo que estão acontecendo e que estão impactando a vida das pessoas e das organizações. O primeiro é no que eu chamo de dispersão de poder, né? O resultado acompanha o poder, né? Onde o poder está, o resultado estará. O poder, antigamente, ele estava concentrado na propriedade dos fatores de produção, né? No capital físico, no capital financeiro, na terra, né? Mas esse poder tem se transformado, ele tem ido para outros lugares. O poder hoje foi para a sociedade, né? Foi para a sociedade civil organizada, foi para as ONGs, foi para os reguladores, foi para o cidadão comum, foi para a sociedade civil desorganizada. E se a gente não entender para onde o poder está indo, a gente não vai entender o conceito de resultado. Uma segunda grande mudança que está acontecendo é na esfera das ideias. Novas ideias estão surgindo no mundo. Uma delas é o conceito de justiça. Justiça hoje é o curso mais famoso em Harvard, de um professor Michael Handel. Ele escreveu um livro sobre justiça e ele trata o conceito de justiça. E acredito que esse conceito de justiça, o fenômeno da urbanização, principalmente no Brasil dos anos 70 para cá, ele torna isso mais evidente, né? As pessoas estão mais próximas umas das outras, vivendo mais próximas, e o conceito do que é igual, do que é certo, do que é errado, é mais visível do que quando eu morava lá no interior, lá em Conceição do Mato Dentro, né? E lá eu não enxergava o outro, né? Era raro ver. Meu pai levava uma semana a cavalo para chegar de Conceição do Mato Dentro aqui, hoje vai em 2 horas, né? Felipe vai em 1h30. Então, o conceito de justiça é uma ideia nova que surge. Uma outra ideia nova é o conceito de compartilhamento, né? E aí, novos negócios estão emergindo a partir do conceito de compartilhamento. Uber, Airbnb, são negócios que surgem a partir do conceito de justiça, do conceito de compartilhamento. Um terceiro desenvolvimento está acontecendo no campo da tecnologia. Tecnologia significa transparência, significa acesso, escala, velocidade. E isso faz com que as pessoas fiscalizem com mais velocidade, né? Eu cito aqui o caso dos nadadores americanos, né? O que é a tecnologia com a mudança de poder, juntos, novas ideias, como é que isso está imbricado. Um nadador campeão mundial, numa noitada com amigos, vai para um posto, faz uma farra, fala uma mentira e é pego na mentira pela tecnologia, pelo poder que se deslocou para o cidadão, e ele perde contratos, ele atrapalha a carreira dele
a partir desse fato. Quer dizer, esse, para mim, exemplifica muito bem. Performance dele não é mais dada pelo processo, né, pela produtividade, pela eficiência, de cair na piscina e bater recorde. O resultado dele vai ser medido por isso, mas por risco, por resiliência, por respeito, pelo capital reputacional que ele eventualmente construiu ou deixou de construir. E um outro fator de desenvolvimento está acontecendo, uma grande crise de confiança nas instituições, como eu disse aqui, né? Nenhuma instituição hoje está a salvo de uma grande crítica da sociedade, nem mesmo a igreja, nem mesmo a igreja. Tem que se haver com suas questões, né? Mas então é importante estar atento a esses novos paradigmas que estão surgindo e que estão fazendo com que as empresas, as corporações revejam o conceito de resultado. O resultado financeiro ele continuará sendo vital, ele é o oxigênio para as empresas. Mas a forma como você adquire esse resultado financeiro é que está se transformando. Ela não está mais na produtividade, na eficiência, no trabalho. Ele está em outros campos, como eu citei aqui. Em segundo lugar, as empresas procuram as escolas de negócio para desenvolver líderes, né? Abrir a cabeça dos líderes. Líderes que sejam capazes de pensar além do umbigo, né? Além do curto prazo. Pensar o longo prazo, olhar para fora e para frente. Olhar para o externo e para o futuro. Capaz de entender e inventar um futuro. Capaz de dialogar com a sociedade, com os stakeholders. Nós fizemos um grande programa de desenvolvimento para uma mineradora e o executivo dizia, olha, tudo que eu menos preciso hoje é de um engenheiro que saiba a veia do minério, né, da mina. Preciso de um engenheiro que saiba dialogar com o prefeito, dialogar com a comunidade, dialogar com os acionistas, dialogar com a sua equipe, dialogar enfim, fazer projetos com a comunidade internacional, fazer project finance, estruturar o business, né, como um todo, e menos o técnico, engenheiro técnico com a formação técnica específica. Então nós temos que desenvolver líderes que sejam capazes de pensar e agir para o futuro, que sejam capazes de atingir resultados através de equipes, através de pessoas, né? E no fim do dia, uma empresa ela é o tamanho das pessoas que ela tem, né? Todo organismo é do tamanho que as pessoas são, né? Então a gente tem que abrir a cabeça, desenvolver a cabeça das pessoas para que as organizações cresçam. E os CEOs, particularmente, eles têm três papéis fundamentais, os presidentes, os dirigentes principais. O primeiro é entregar resultados, como eu falei aqui. O segundo é equilibrar interesses diversos, para cima, para baixo, para dentro, para fora. Mas se são presidentes de empresas, são CEOs, provavelmente já se provaram eficientes nisso. Mas tem um terceiro papel do CEO, que é vital e que hoje a sociedade lhe cobrará com mais intensidade, que é o de deixar um legado. Construir um legado para si, para o seu grupo social, para a sua família, para a sua corporação, para todo o ecossistema que envolve aquela organização. E ele tem poder, capacidade de mobilizar recursos para isso. Então isso é um papel fundamental. Do ponto de vista da Fundação Dom Cabral, esse olhar para frente nos colocou três grandes desafios. Eu diria, o primeiro desafio é o de enfrentar o paradoxo do novo. Nós temos que renovar o nosso portfólio, trazer o que as novas gerações, os milênios estão trazendo, e suas demandas e suas especificidades. Rever, incorporar o conceito de tecnologia na educação, né? Nós, por exemplo, estamos fazendo um experimento agora com o Watson, aquele supercomputador da IBM, para trazer inteligência artificial para a sala de aula. Primeiro colocando ele como aluno, para a gente aprender, né? E a IBM aprender. Mas depois colocado como professor, né? Quem sabe? Como é que a gente vai lidar com o professor, né? O professor do futuro.
Na verdade, a gente está vendo um processo de robotização muito grande, né? O robô, ele só não é melhor que o ser humano em algumas coisas. Tomada de decisões complexas, criatividade e relacionamento com outro ser humano. Fora isso, o robô é melhor que qualquer um de nós e vai nos substituir. E vai nos substituir inexoravelmente. Menos nessas 3 tarefas, porque ele ainda não é melhor. Criatividade, lidar com outro ser humano e decisões complexas, né? Então a gente está aprendendo com isso, fazendo experimentos com isso em sala de aula, para ver como é que a gente traz a inteligência artificial para dentro. O segundo desafio é o da internacionalização. Não dá para ficar fechado. Quer dizer, o processo de internacionalização para a Fundação terá o mesmo efeito, a meu ver, que a nacionalização teve para uma organização regional que era na década de 70, quando foi fundada. Então nós temos que ser internacionais. Não uma cópia pálida de uma grande escola americana, europeia, mas uma escola brasileira de padrão global, com visão global, que fale do Brasil para o mundo, que fale do mundo para o Brasil. Nós estamos num processo, eu diria, importante de internacionalização, em parcerias importantes para as economias emergentes, para a América Latina, para os grandes centros, e recentemente firmamos uma parceria com uma escola francesa, onde a gente tem trazido 200 alunos por ano para Belo Horizonte, e vamos dobrar, a ideia é chegar em 1.000 alunos. Eles não são só franceses, são de toda a Europa, da China e dos Estados Unidos, todo ano para Belo Horizonte, 1.000 alunos. E eles escolheram Belo Horizonte. Nós temos, vocês sabem, campos no Rio, São Paulo também, mas eles preferiram a cidade pelo que ela traz, pelo componente cultural, pela diversidade cultural e pela calma também um pouco desses alunos estarem aqui conosco. São também experimentos de internacionalização que a Fundação Dom Cabral está fazendo. E um terceiro desafio, que é o desafio de ser protagonista em temas de interesse da sociedade. Nós sempre tivemos um discurso, uma fala, uma presença muito forte no campo da gestão empresarial, e nós queremos acompanhar os interesses da sociedade, para onde ela caminha, e trazer nossas pesquisas, nossos professores para essa discussão. Pessoalmente, estou liderando uma iniciativa chamada CEO Legacy, onde a gente está trazendo essa discussão de resultado, de legado, e essa iniciativa está em construção, será lançada em março do ano que vem, com 25, 30 CEOs de empresas brasileiras e multinacionais, puxando essa discussão do futuro, essa discussão do papel, como que o sistema empresarial, o ecossistema empresarial, pode ajudar o desenvolvimento do Brasil e do mundo. Bem, de uma maneira geral, Sérgio, são as mensagens que eu queria trazer aqui para o debate. Temos apesar de um momento de curto prazo muito conturbado, político, econômico, institucional, ético, que o Brasil está passando, mas é o dever de qualquer líder pensar para frente, pensar para o futuro. Ele tem que sempre olhar para o futuro. E a gente pensa no futuro com muito otimismo, com muita expectativa para o país. Nós temos plena convicção da potencialidade que o Brasil e os brasileiros têm. Esse país é um país que já deu certo, né? O país que eu vivo é um país muito melhor do que meus pais viveram, que é um país muito melhor que meus avós viveram. O país que meus filhos viverão seguramente é um país que eu vivi, melhor do que o que eu vivi. E nós da Fundação Dom Cabral estamos tentando fazer a nossa parte e contribuir para esse desenvolvimento, para o cumprimento dessa potencialidade que temos. Obrigado. Bom, muito bom. Batista, muito obrigado. Nós vamos então iniciar agora
um momento aqui de perguntas, e aí que eu vou pedir para você, então, continuar nos ajudando a entender e compartilhar a sua experiência. Me preocupou duas coisas aqui. Aliás, uma verdade me preocupou, que os empresários estão em segundo lugar, com menos acreditado nessa pesquisa. A gente sabe que é verdade, né? Dentre os grandes problemas que a gente tem no Brasil, na questão da ética, realmente, talvez seja a raiz de todos os problemas. E aí, para a DCE, nos preocupa isso, né? Se nós, os empresários, os dirigentes de empresas, nós estamos preparados para essa nova era, né? Se realmente aprendemos a lição e que se isso não volte a ocorrer. Mas tem um lado bom também, que você falou que os franceses escolheram Belo Horizonte. Isso é muito bom. Entre Belo Horizonte, Rio e São Paulo, então, uma boa notícia, né? É até um bom desafio para os nossos candidatos aí, para tornar Belo Horizonte cada vez melhor. Os ingleses também escolheram. É verdade. Dos ingleses. Isso é muito bom. Bom, então vamos lá nas perguntas. Quem gostaria de iniciar? Nosso amigo Fagundes, o microfone, por favor. Eu queria só que a pessoa falasse o nome, se apresentasse e a gente... Depois eu te passo. Chegou até aqui. Antônio Batista, parabéns pela sua apresentação, foi muito interessante ouvi-lo e é típico da nossa Fundação Dom Cabral, que tanto nos orgulha o fato de termos essa organização desenvolvida aqui em Minas Gerais e hoje está presente praticamente em todos os cantos do mundo e com essa competência e expertise que vocês trabalham. Parabéns pelos 40 anos e esperamos que ele se duplique e triplique. Eu queria aproveitar o tema da sua palestra e também o fato de nós termos aqui 3 candidatos à nossa prefeitura, que domingo próximo, sem ser esse o próximo, estará sendo decidido aqui em Belo Horizonte. Qual era a sugestão ou desafios que você vê com relação à gestão dos próximos 4 anos da nossa prefeitura? Bem, essa é uma pergunta mais para eles do que propriamente para mim, né? Mas eu vejo assim, vamos separar entre curto prazo e longo prazo, né? O Brasil, não necessariamente a prefeitura, mas como esfera de poder público também, o Brasil tem uma questão de equacionamento macroeconômico. Para além de qualquer ideologia, você não engana a matemática. Então o Brasil tem um equacionamento aí, 3, 4 principais medidas que estão colocadas na mesa, que precisam ser aprovadas. A questão do teto do gasto, a questão da previdência, a questão da reforma trabalhista, a questão das concessões para acelerar o processo de privatização e colocar a iniciativa privada à frente da dinâmica. O governo não tem em nenhuma esfera a condição de liderar mais, né? Nem financeiramente, sobretudo financeiramente, qualquer transformação. Ele precisa de um grande apoio da iniciativa privada, isso vale para a prefeitura, né? Quer dizer, a capacidade de dialogar com as diversas esferas, organizadas ou não. Mas tem um segundo desafio de longo prazo, que isso resolve o curto prazo, mas não resolve o longo. Nós temos uma questão, uma desigualdade social no Brasil gritante, criminosa, eu diria, né? Essa diferença entre o andar de cima e o andar de baixo. Se a gente não resolver isso estruturalmente, o Brasil está ameaçado, né, para o aparecimento de qualquer líder que tenha um discurso populista, né? Nós precisamos de reformas estruturantes, né, que façam essa aproximação entre essas sob pena de, para a esquerda ou para a direita, né, não estou falando ideologicamente, para a esquerda ou para a direita emergir o salvador da pátria, que nós não podemos mais acreditar em salvador da pátria. Então, esses são os desafios para uma cidade grande como Belo Horizonte, são os desafios de qualquer outra, são as 4 frentes: mobilidade, saúde, educação, segurança, né? São as 4. Aqui ou ali, Belo Horizonte, eu sou daqui, sou criado aqui, fui criado aqui, moro aqui a vida toda. Aqui ou ali o problema sobe em uma cidade, uma desses 4 cresce mais, o outro cresce menos.
Mas, de uma maneira geral, são as quase. O novo prefeito, ele vai ter que ter muita capacidade de diálogo, capacidade criativa para lidar com poucos recursos, né? De uma maneira geral, o setor público está quebrado, então ele vai precisar de apoios e parcerias. E apoio e parceria você consegue com confiança, com credibilidade e diálogo. Próximo. Muitos parabéns, né? Eu acho que foi uma palestra excelente. Obrigado. Eu queria colocar uma questão. Você falou em paradigmas, Maurício né? É Maurício Rosco. Você falou em paradigmas e na época do Copérnico, quando o Sol estava passando em volta da Terra, todos nós tivemos muita dificuldade de enxergar que era o contrário, né? Através da observação, ele notou que era o contrário. Então, a nova percepção da realidade foi muito difícil de ser digerida. E hoje, você falou muito bem, nós estamos mergulhados em novos paradigmas e temos muita dificuldade de perceber as oportunidades e as modificações. Um dos paradigmas em que nós estamos mergulhados é esse que você falou também ligeiramente, da macroeconomia. Na década de 80, nós tivemos uma freada grande na macroeconomia, que durou as famosas décadas perdidas, em que você tinha pessoas desempregadas, tinha fábricas ociosas, equipamentos ociosos, ao lado de coisas por fazer, que é, evidentemente, um paradoxo difícil de suportar. E hoje, novamente, nós estamos vivendo uma situação análoga. Nós estamos com 12 milhões de desempregados, muitos deles qualificados. Temos fábricas ociosas ao lado de coisas por fazer. Você falou que há uma grande demanda e a oferta insuficiente. E mesmo com a oferta insuficiente, ela está freada por paradigmas errados, a meu ver. E como poderíamos estabelecer um sistema de reflexão em que se ouvisse mais partes, mais pontos de vista, com clareza, para achar uma solução? Porque a gente faz as coisas com recursos reais. O sistema dos recursos reais é o sistema predominante. O sistema monetário é muito importante, mas é um sistema auxiliar do sistema principal, que é o sistema dos recursos reais. Nós temos que mobilizar os recursos reais que hoje estão ociosos. Obrigado, Tom Maurício. Comentou aí a questão das décadas perdidas, e eu vejo muito empresário hoje rodando por aí, dizendo que essa é a pior crise do Brasil de todos os tempos. É uma grande crise, não sei se é a pior, mas eu vivi as crises de 80 e 90, eu entrei no mercado de trabalho no meio da década de 80 e de fato foram décadas perdidas aquelas, né? E nós não morremos, não sobrevivemos. Eu me lembro que todos os meus amigos, meus contemporâneos, formados em engenharia, nenhum dos meus amigos seguiu a carreira de engenheiro. Nenhum. Uns foram para mudar de profissão, outros fizeram concurso público, outros abriram um negócio. Nenhum tinha uma oferta de emprego. Isso para mim foi uma crise muito forte. Eu adiei minha entrada no mercado de trabalho, fui fazer mestrado, na época no Rio de Janeiro, enfim. Então, assim, nós temos, é uma crise grave que a gente está passando, é preciso encontrar uma agenda de discussão. Acho que minha visão do governo atual, ele não tem capital eleitoral,
mas ele tem um capital congressual, um resto de capital congressual, que ele pode fazer algumas transformações de curto prazo com este capital congressual que ele tem. Agora, uma agenda nova, como o senhor está propondo, e ela é super necessária, ela, a meu ver, só vem com um grande tempo. O país está polarizado, o país está dividido, o país está com feridas abertas. Nós precisamos de um processo eleitoral que consiga resgatar, reunir, acho que isso vai levar alguns anos. Mas, de novo, o Brasil é um país, uma classe média, como eu falo assim, nós precisamos de uma classe média grande, nós precisamos. Isso é um fenômeno que veio com a abertura das economias emergentes dos anos 80 e 90. A China abriu com Deng Xiaoping em 79, a Índia abriu em 82, a Rússia abriu em 80 com a Perestroika, com o Gorbachev, nós abrimos em 89, 90 com Collor. Foi isso, 89, 90 com Collor. Então isso fez parte de um movimento de globalização que o mundo estava vivendo. E hoje, curiosamente, quando o mundo está de perna para nós estamos falando num processo de desglobalização. Quando todos pensávamos que os blocos econômicos os estados nacionais iriam se fundir, os blocos econômicos seriam vencedores, a gente está assistindo um desmoronamento, a Inglaterra saindo da comunidade europeia, e isso vai ter repercussões políticas e econômicas de médio prazo enormes para a Europa. Então, esse processo a globalização aparentemente não trouxe crescimento, mas não para o mundo, mas não trouxe igualdade, não trouxe aproximação dos andares. E este é um problema. Essa é a grande questão hoje. O grande tema na teoria econômica em discussão é como crescer e distribuir ao mesmo tempo, como crescer e incluir. Crescimento tem sido, aparentemente, aos olhos de um certo grupo de economistas, impeditivo ao contrário, ele está aumentando a desigualdade. Então esse é um fenômeno. Nós precisamos encontrar o nosso caminho, nós precisamos encontrar a nossa agenda, mas para isso o Brasil precisa investir muito. O nível de investimento do Brasil é muito pouco. Nós estamos no limiar de uma ruptura tecnológica, a meu ver. A gente já está assistindo a isso. Nós estamos jogando um jogo que quem chegar na frente, quem estiver investindo, o Brasil não está. Nos próximos 40, 50 anos o eixo vai mudar. E, enfim, pode ser uma discussão que a gente está perdendo no país. Kelly, aqui para Kelly, aqui, por favor, Sérgio. Sérgio aqui. Antônio, boa tarde, obrigado aí pela apresentação, fico muito feliz, acho que todos nós aqui nessa sala de ver você à frente da Fundação Dom Cabral, acho que é um reconhecimento louvável e uma inspiração muito grande que baixou lá sobre o Conselho Superior, ou quem foi curador, quem foi realmente responsável pela sua indicação. E tenho certeza que a Fundação ingressa agora num novo ciclo aí, pelas suas colocações, pelas suas palavras, a gente já percebe isso aí, desejo muito boa sorte aí na sua gestão. Um tema que preocupa muito a DCE, você tocou nele, é essa questão você chamou, né, tem uma colocação bem forte, né, do fato dos executivos serem escravos da performance, especialmente da performance financeira, né? Versus o desenvolvimento integral, essa questão dos andares que você está citando, né? Então eu queria saber como os executivos que chegam hoje lá na Fundação, de uma maneira geral, ou os mais jovens, os que chegam para fazer os cursos de MBA, os cursos de especialização, se eles já têm essa percepção, se eles já chegam com essa percepção, ou se eles ainda estão com essa visão antiga de serem escravos do desenvolvimento da performance financeira. Segundo, se a Fundação Dom Cabral já assumiu para ela esse papel de reverter esse quadro junto a esses executivos, esses CEOs. E como que a Fundação Dom Cabral está fazendo isso? Bom, obrigado, Sérgio, pela pergunta. Com relação aos novos executivos, os que entram na Fundação nos programas de MBA, os jovens que entram lá, né, que nos procuram. Então a gente pergunta assim, toda a tecnologia que está em desenvolvimento, ela vai afetar a sala de aula, etc. Eu digo, não. Enquanto o ensino fundamental, básico, universitário, continuar do jeito que está, a aula tradicional, professor,
e os alunos, né? E a gente pega um executivo lá, depois que ele passou 15, 20 anos de ensino tradicional, aprendendo da mesma forma como ele aprendia, a sala de aula não vai mudar, o processo educacional não vai mudar, ou é fácil não mudar, vai demorar muito ainda, né? As escolas não estão mudando, ele está sendo educado ainda no paradigma antigo. Alguém disse, né, o Brasil tem alunos do século XXI, mas com escolas do século XIX, um modelo educacional do século XX, o modelo do século XX, alunos de escolas do século XIX, então elas são ainda do século XIX. E é assim que a gente recebe. É evidente que a resposta inteira não é essa, todo o processo educacional vai mudar, a gente tem feito muitas experimentações, como eu falei, da sala de aula invertida. Hoje a gente sabe muito bem que o indivíduo ele aprende de 3 maneiras. Ele aprende com o conceito, isso nunca vai deixar de existir, o conceito vem do livro, vem da aula, enfim, os professores estão se transformando mais em curadores do que os receptores do conhecimento, os proprietários do conhecimento, curadores. A informação fragmentou demais, ela ampliou demais. Mas ele aprende com o conceito, isso sempre vai existir. A aula tradicional, presencial e física, ela vai sempre existir. Mas ele aprende também com o desafio, com a experiência real. O patinho aprende a nadar pulando na lagoa e batendo as patinhas, né? A pata não ensina para ele, a mãe faça isso, né? Ele pula e experimenta, ele pula, cai no desafio, é assim que a gente aprende, levantando, caindo, né? Desde criança. E ele aprende com o exemplo, a pedagogia do exemplo talvez seja melhor. O pai pode não fazer nada, mas o filho está observando o que o pai está fazendo, o chefe, o subordinado, o que o chefe está fazendo, o cidadão está observando o que o político está fazendo, né? Quer dizer, a gente aprende pelo exemplo, aquilo entra naturalmente. Então, os processos educacionais têm que acompanhar os processos de aprendizagem. E isso a gente está investindo muito em formas alternativas, assim, com metodologias educacionais, com pedagogias educacionais, andragógicas para o adulto, sobretudo, que é o nosso foco, a educação executiva, né? O jovem ainda entra com o conceito de carreira, né, de ascensão rápida e de entrega de resultados, até porque a empresa lhe cobra isso. A empresa lhe cobra isso. Isso é um processo de transformação lento e gradual. É um processo que tem que começar lá nos conselhos. E a gente tem tentado levar essas discussões aos conselhos de administração. Os conselhos não moram. E o século XXI é o século da governança corporativa, você bem sabe disso. Se o século XIX era o século do empreendedor, o século XX é o século da gestão, do gerente. Tecnologias de gestão foram desenvolvidas todas no século XX. O XXI é da governança, do stakeholder, do diálogo, enfim. Então, tem que começar no conselho essas discussões. Nós estamos provocando os conselhos de administração das empresas para essas reflexões e temos procurado, com iniciativas específicas, programas específicos, levar esse conceito do novo resultado. Agora, também tem um esforço que a gente tem que fazer dentro, com os professores. Os professores também são professores que foram educados de uma determinada maneira, que têm um repertório de uma determinada maneira, né? E que você tem que provocar o professor Sardinha, né, o professor Haroldo, que são expoentes do ensino de finanças, por exemplo, para pensarem sistemicamente, para pensarem além da dimensão econômico-financeira, para integrarem o conceito de ética. Hoje os nossos programas têm filosofia moral, o que é certo, o que é errado, ciência política, né, como decidir, psicologia, artes, arte e gestão. A arte vem da criatividade, a arte traz um intuitivo, como levar isso tudo para o processo decisório, para a formação de liderança. Então são os novos temas, as novas fronteiras da gestão, a tecnologia. A tecnologia ela é uma ferramenta, vamos dizer assim, disruptiva, né, que vai jogar negócio, como eu disse, negócio para baixo, negócio para cima, vão surgir. Então tem todo um processo educacional em revisão, né? Esse é o esforço que a gente tem feito. Ok, lá atrás. Ali, peraí, Felipe, só um minutinho. Tem ali atrás primeiro que pediu. Nós acreditamos, Sérgio, que nós temos lá na Fundação HB a visão de que nós não somos proprietários do conhecimento. O nosso papel é decodificar, organizar o conhecimento que está no mundo corporativo. O conhecimento está em quem faz.
Nosso papel é organizar e devolver de maneira organizada. Então, os centros de conhecimento, centros de pesquisa, os professores estão focados nisso. Não é só o conceito, o conceito, você precisa de um veículo para levar o conceito. Então, você tem que investir em estratégias pedagógicas também, né? Para fazer. Educação é diferente de aprendizagem. Educação é como eu transmito e aproprio um determinado conceito. Aprendizagem é como eu mudo minha prática. E são coisas diferentes. Sou Sheila. Meu nome é Sheila. Eu sou da JHS Biomateriais. Antônio, gostei muito da sua palestra, mas eu tenho uma pergunta para te fazer a respeito do seguinte. Toda essa filosofia, essa psicologia, esse aprendizado do especialista, entendeu? Do mestre, do doutor, não é fruto, entendeu? Para ele chegar a esse ponto, ele não precisa de um alicerce bem feito. O que é esse alicerce? Não é o nosso primário? Não é o nosso ginásio, aonde ele é uma decadência? Eu sou professora. Hoje eu vejo alunos chegarem na sala de aula, entendeu? E não saber somar, multiplicar, dividir, não saber o que é um conjunto, não saber a língua portuguesa, mas sabe falar inglês. Mas não sabe falar português. Não sabe escrever. Eu já tive uma funcionária da minha empresa fazendo direito que não sabia escrever. Agora, eu acho o seguinte, o país, para crescer, ele precisa ter o quê? Uma educação de base. O colégio estadual, ele não tinha diretor, ele tinha reitor. Você entrar em escola pública, no Brasil, era dificílimo, porque o ensino era excelência. Hoje, até os colégios que você paga mais de R$1.000 por mês, o ensino é uma decadência. Eu acho que a gente tem que reformular, entendeu? É o conceito de educação dentro de casa, que não é o colégio que educa, e o princípio de base. A pessoa precisa, para ter raciocínio próprio, para ela crescer, ela precisa de ter 4 conhecimentos. Boa matemática, bom português, boa lógica e conhecimentos gerais. Se ela tiver isso, bem feito, ela cresce. Ela não precisa ter uma série de coisas que são acrescentadas, porque eu sou doutora, entendeu? No assunto A, eu tenho que transformar isso numa disciplina, sendo obrigatória para o pessoal engolir. Você não acha que nós temos que começar a base, melhorar bem a base, para o prédio ficar em pé? Porque se eu não colocar um alicerce defeituoso, o prédio vai cair. As pontes vão cair. E quem constrói pontes e constrói prédios são engenheiros que fizeram curso superior, fizeram mestrado, fizeram doutorado, mas que não sabem calcular. Okay. Por gentileza, na resposta, se puder fazer um comentário sobre a nova reforma do governo Temer, Tá, bem, eu não posso, porque eu não sou especialista, sou especialista em educação executiva corporativa, que é o nosso foco. Mas a dona Sheila fez a pergunta e ela própria já respondeu, e uma resposta com muita propriedade. Eu concordo em gênero, número, grau, assino embaixo o que a senhora colocou. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu sempre estudei, toda a minha vida, do jardim ao doutorado, né, em escola pública. Eu nunca paguei 1 centavo para estudar. E eu sou produto da educação, como eu disse aqui. Só a educação salva. A educação é revolucionária. Eu sou o que eu aprendi. E sou o produto das oportunidades que eu aproveitei, evidentemente, que estiveram presentes para mim. Quando eu comecei a estudar no primário, eu estudei no Colégio Municipal Marconi, que era uma potência de ensino aqui em Belo Horizonte. Eu tinha os melhores professores à frente da escola, né? O professor Morandi, de matemática, que escrevia os textos de matemática. Eu tinha aula com a Beatriz, professora Beatriz,
Alvarenga, que recentemente ganhou um prêmio da TV Globo com a sua contribuição para a educação, os livros textos de física, ela que fazia. Eu tinha os melhores... Para a Ângela, eu tive os melhores professores à minha disposição e não paguei um centavo por isso. Mas eu morava, minha família era de classe média, e até a classe média naquele tempo podia ter empregada, minha mãe tinha uma empregada. E todo dia essa empregada levava o filho dela, que era da minha idade, lá para casa para brincar. Quando chegava ali por 11 horas, sei lá, da manhã, eu ia tomar um banho, me aprontar para ir para a escola. E esse menino, que brincava comigo a manhã inteira, não ia para lugar nenhum. Ele ficava ali em casa. Porque ele não tinha acesso à escola. Enquanto eu ia, e muitos de nós aqui íamos para a escola pública, nós estávamos ocupando a vaga dele. Eu ocupava a vaga dele. Por quê? Porque na década de 70, num país de 90 milhões, só 40% das pessoas iam para a escola, das crianças iam para a escola. Hoje não. Hoje 100% vão. Mas só que eram 40% de 90. Hoje é 100% de 200. Então foi uma avalanche de crianças para dentro do ensino. É óbvio que a qualidade cai. É muito difícil você sustentar a qualidade num volume emergente dentro das escolas. Não estou aqui defendendo, acho que precisa de uma ampla revisão do processo. Mudamos a agenda, né? A agenda hoje é da qualidade, infraestrutura das escolas, qualidade dos prédios, formação dos professores, melhores salários. Isso é questão de segurança nacional. Isso, para mim, é segurança nacional. É aí que o governo tem que estar. E não com empresa de correios. E não com posto de gasolina. E não com atividades que a iniciativa privada estaria fazendo mais e melhor. Então, a educação ela é fundamental. Aí, a educação é que faz o sujeito. E se aquele menino tivesse seguido na escola, provavelmente ele poderia estar sentado aqui, não eu. Né? Então, acho importante toda essa discussão de educação. A educação é o desafio da nossa geração. É o desafio da nossa geração. É a educação que vai levar esse país para um outro patamar, para uma outra direção. Não tenhamos dúvida disso. Né? Talvez ela não dê voto no curto prazo, mas é ela que faz a transformação de longo prazo. A última aqui com o Felipe, tá? Para a gente cumprir o nosso horário e encerrar as duas. Okay? Bom, meu nome é Felipe. Já somos velhos conhecidos da Fundação Dom Cabral, até porque a nossa educação executiva quase toda foi na Fundação. Todos os cursos tem lá, sou suspeito para falar. Fui de MBA a PGA, quase todos os cursos lá. Né? Somos conterrâneos, nossa família de Conceição, mas a minha pergunta... Você já pode dar aula. Nada, eu estou aprendendo cada dia mais. Muito obrigado aí pela presença na DCE, pela brilhante apresentação e palestra aí. Mas a minha pergunta era exatamente em relação, né, ao que a professora Sheila acabou de falar, porque a gente preocupa muitas vezes com os executivos. Eu sei que é um foco da Fundação, executiva, empresa e tudo, mas a gente ensinar uma criança... O que ela aprende ali, ela leva para o resto da vida. E todas as vezes que a gente tem algumas questões das nossas vidas muito difíceis, a gente lembra da infância que a gente aprendeu com os nossos pais. Então, realmente, a minha pergunta era em relação a isso, se por acaso a Fundação, obviamente, tem algum tipo de, não sei se era projeto ou pensamento em relação a esse tipo de educação que vem realmente do alicerce, né, que vem da base, e que eu acho que é fundamental importância. Eu tenho um exemplo que eu vivi, eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio no Japão, e depois da guerra, foi quando então houve um maciço investimento em educação. E foi daí que veio as transformações, e se a gente pegar os tigres asiáticos, todos foram grandes investimentos em educação. E o maior investimento em educação, pelo que eu tive a oportunidade de viver lá, eu vi isso de frente, é a educação das crianças, dos jovens que estão ali naquela fase de aprendizado, maior aprendizado e conhecimento. E é até engraçado, porque no Japão existe uma regra de ouro. Entre o pai e o professor, se você que tiver, né, que ouvir um dos dois, o professor está acima, né, do pai.
Então era só para saber exatamente nesse conceito se a fundação tem algum tipo de um viés para alguma coisa que a gente possa tentar trabalhar, né, nesse campo bem cedo aí do aprendizado. Obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado pela pergunta. Temos sim, a Fundação tem um conjunto de programas, de projetos sociais e educacionais, Projeto Raízes, para dar alguns nomes, Projeto Dignidade. Projeto Dignidade que é muito interessante porque ele vai num conceito que é o conceito da autoestima. Muitas vezes a criança, o jovem não aprende por um problema de autoestima, em situações de risco, situações de carência absoluta. E então a gente investe menos no conceito, mas na elevação da autoestima, para daí o aprendizado vir em seguida. Tem inúmeros projetos assim, e nesse momento está na prancheta, e para 2017 a gente vai lançar um chamado Projeto Empreendedores, em que a gente quer reforçar o conhecimento empreendedor. O Brasil tem um potencial empreendedor, as pessoas são muito criativas, muito inovadoras, e o nascimento de empresas é muito grande no Brasil. E a Fundação vai estar lançando um projeto social que eu espero que seja em massa para o Brasil inteiro, num primeiro momento online, para poder dar uma oportunidade de acesso gratuito ao ensino da educação executiva, educação corporativa, educação gerencial, educação empreendedora, para gerar novos negócios, para formalizar negócios, né? E acho que nós queremos dar gerar um impacto, né? E causar, sermos relevantes, né? Que esse é o nosso nós estamos, você estava comentando, nós mudamos a nossa marca essa semana, uma marca nova na Fundação Dom Cabral, e o tagline vai dizer, ser relevante, para ser relevante. Nós queremos ser relevante para a comunidade em que a gente atua. E vamos usar o potencial, a expertise que a Fundação tem, que é a educação gerencial, né? E levar para comunidades de carentes e baixa renda. Tivemos vários projetos, 10,000 Women, para mulheres de baixa renda, um projeto fantástico. Enfim, poderia citar aqui dezenas deles. Obrigado. Bom, para a gente cumprir nosso horário, então vamos partir aqui já para a parte de encerramento, mas antes, o Antônio Batista sabe que eu gosto de ir lá na Fundação Dom Cabral pelo menos uma vez por mês. Verdade. Eu vou lá para visitar, para estudar, fazer negócio. Essa semana eu estive lá para poder participar do encontro de governança e controle, que é um programa que a Fundação... É uma iniciativa da Fundação para as Pequenas e Médias Empresas, tinha 50 empresas lá, eu acho que é uma contribuição extremamente relevante, que é um evento, inclusive, gratuito. Mas eu não deixo de passar lá na biblioteca da Fundação, e todas as vezes eu vou lá para conferir. O livro da DCE está lá, na estante há alguns anos, né? Esse livro, A Rentabilidade dos Valores, é um manual para a implantação da responsabilidade empresarial nas empresas. Alguém não tem aqui o livro? Então, por favor, a gente trouxe alguns exemplares. Quem quiser, a gente vai ceder agora para vocês. Acho que vale a pena. Pode entregar. Quem quiser, por favor. Vale a pena realmente conhecer. É um manual de como implantar a responsabilidade social empresarial. Eu quero, então, aproveitar para passar as mãos do Antônio Batista. Esse outro livro aqui, que foi escrito recentemente, no final do ano, por vários empresários. A iniciativa começou na Uniapac, na França, e que fala sobre a subsidiariedade aplicada nos negócios, respeito em ação. Já foi traduzido para várias línguas, e é realmente muito interessante, porque ele é voltado para dar realmente incentivo às pessoas na gestão. A gente falou muito de pessoas, eu acho que vale a pena conhecer. Quem sabe a gente vai ter ele lá na biblioteca também da Fundação Dom Cabral. Então eu queria te passar esse material. Acho que vale a pena. Eu queria pedir a Miriam também, nossa diretora, hoje a minha cerimônia, para trazer aqui uma lembrança para a gente entregar para o nosso... Uma lembrança ao Antônio Batista pela participação dele aqui hoje.
Você quer falar um pouquinho para finalizar? Sérgio, só para agradecer mais uma vez o convite, sinto muito honrado de estar aqui mais uma vez. Se a primeira vez foi numa pequena casa no Retiro de São José, 15 anos depois, numa sala cheia como essa, imagino quando vai ser a terceira. Nós vamos pegar o Mineirão, uma Independência, né? Vamos encher o Mineirão para... Aliás, eu sou atleticano, esqueci de... Com muito orgulho, com muito amor. Quem sabe não vamos alugar o Mineirão, né, para poder fazer um evento como esse, do jeito que vocês estão crescendo. Parabéns pela missão, pelo trabalho que vocês estão fazendo. Muito bom. Eu vou divergir aqui do time de futebol, da preferência, mas... Mas eu queria agradecer a todos. A Denise distribuiu para vocês esse encontro de reflexão que nós vamos ter no próximo dia 8, sábado. É um dia de bastante reflexão sobre os problemas atuais que nós temos. Vale a pena. Quem já participou ou quem quiser, né, realmente novamente participar, vale a pena conhecer esse programa. E agradecer aos associados, né, às pessoas, convidados que gentilmente aceitou o nosso convite para estar aqui hoje, ao Frei Miguel, que sempre nos apoiam. Também desejar sucesso agradecer e desejar sucesso aos candidatos que estão à prefeitura aqui. A gente sabe que é uma disputa bastante acirrada, mas que vale a pena realmente trabalhar para essa questão toda voltada para atender a comunidade, atender a sociedade e principalmente o bem comum. Então, muito obrigado a todos e até o nosso próximo evento. Eu, Batista, mais uma vez, sou Antônio Batista, muito obrigado pela presença aqui hoje. Obrigado.